o relógio não para, e o prazo dado pelo presidente dos Estados Unidos está se esgotando. Enquanto isso, o Kremlin recorre a uma estratégia já conhecida, a intimidação. Ataques a rotas de transporte continuam sem trégua. Mas quem, afinal, está por trás do aumento abusivo nos preços dos combustíveis na Rússia? As palavras não combinam com as ações. E como a Índia está reagindo ao ultimato de Donald Trump? A operação especial de Moscou na Moldávia corre o risco de desmoronar. Mais de 100 cidades russas podem sumir do mapa. Quem está por trás desse cenário apocalíptico? E muito mais. Estas são as notícias mais urgentes e exclusivas que você só encontra aqui. Um panorama completo e antecipado dos fatos que abalam Ucrânia, Rússia, Bielorrússia e o mundo. Informação que chega primeiro e com a clareza que você merece. Tudo o que é essencial saber hoje. O tempo urge. Faltam apenas 3 dias para o prazo de Trump expirar. O líder russo ignora os apelos vindos de Washington e Kiev, enquanto a imprensa especializada, como o jornal Política, sugere que Putin está apenas ganhando tempo. Nessa partida de xadrez geopolítico, o Kremlin lança mais uma vez seu peão de confiança, Dmitry Medvedev, com um novo pronunciamento inflamado. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou o fim da moratória sobre o posicionamento de mísseis de médio e curto alcance, justificando a medida como resposta à política antirrussa da OTAN. Esta é a nova realidade, e todos os nossos adversários terão que lidar com ela. Aguardem os próximos passos, advertiu o comunicado. Curiosamente, o ex-presidente evitou mencionar Trump pelo nome, uma omissão estratégica, já que o presidente americano respondeu ao último post de Medvedev no Telegram enviando 2 submarinos nucleares para perto das costas russas. O resultado? Medvedev ficou mudo por 5 dias, enquanto Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, tentou suavizar a tensão em suas declarações. Agora, porém, o Kremlin recorre a um truque antigo, o chantagem nuclear. Na véspera, o ministério de Sergei Lavrov declarou que Moscou não se considera mais obrigada a respeitar as restrições autoimpostas sobre o deploy de mísseis terrestres de médio e curto alcance, culpando o Ocidente por ampliar seu arsenal desestabilizador nas fronteiras russas. A batuta agora passa para o Ministério da Defesa, que fechou o espaço aéreo sobre o polígono de mísseis de Kapustin Yar, na região de Astracha. Segundo o aviso oficial, os voos na área estarão suspensos até 8 de agosto, justamente os dias que restam do ultimato de Trump. Alguns analistas especulam que o bloqueio pode indicar preparativos para um teste e outros, que se trata do lançamento de um míssil Orenik contra a Ucrânia. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. A Ucrânia sofreu na madrugada o ataque noturno mais violento desde o início da guerra. Desta vez, o alvo foi Lozova, na região de Kharkiv. O resultado: 1 morto, 10 feridos, incluindo crianças, além de danos graves à estação ferroviária, infraestrutura crítica, prédios residenciais e casas. Uma noite de terror contra civis que dormiam em paz. Cedo ou tarde, os responsáveis pagarão por isso. Lozova é um nó ferroviário estratégico, na interseção das linhas Sul, Pridnepros e Donetsk. Devido aos bombardeios, os trens com destino a Kramatorsk foram desviados. Para executar o ataque, as forças russas usaram 46 drones Shahed, drones de simulação e um míssil balístico Iskander-M. Das 29 aeronaves abatidas, 29 foram neutralizadas. A Ucrânia não ficou de braços cruzados. Na noite passada, drones atingiram a região de Rostov, provocando um incêndio na estação ferroviária de Totsinskaya. O governador local informou que as forças de defesa derrubaram drones em Belaya Kalitva, Totsinsk, Chertovsk e Milerovsk. No fim de semana, uma ponte foi destruída em Bryansk, e na região autônoma judaica, um trem carregado de combustível naval descarrilhou. Um golpe duro na refinaria russa, o complexo de Ryazan reduziu sua capacidade pela metade após um ataque com drones, segundo a Reuters. Fontes da agência revelam que, desde 2 de agosto, 2 unidades de processamento primário estão paralisadas, deixando a planta operando com apenas 48% de sua capacidade. Além disso, o refino de Novokuibyshel, da Rosneft, em Samara, também foi completamente interrompido após um ataque similar. A empresa se recusa a comentar. Enquanto isso, a União Russa de Combustíveis admitiu ao jornal Kommersant que uma onda de manutenções programadas nos refinos pode reduzir ainda mais a produção de derivados. O resultado: os preços da gasolina disparam.
O valor do tipo A95 na bolsa subiu mais de 1% em um único dia, atingindo 77 mil rublos por tonelada, um recorde histórico. Desde o início do ano, esse combustível já encareceu 28% na Rússia, e, como sempre, o aumento nos postos arrasta para cima o custo de tudo mais. O que virá pela frente? Compartilhe sua análise nos comentários. E agora, quem julga quem? Nova Delhi respondeu publicamente às críticas de Donald Trump. Desta vez, foi o Ministério das Relações Exteriores da Índia que tomou a palavra, rebatendo as acusações com uma dose de ironia. É curioso que justamente aqueles que nos criticam continuem a negociar com a Rússia. Ao contrário do nosso caso, o comércio deles não é movido por necessidades nacionais vitais. Até então, os representantes indianos evitavam confrontos diretos, limitando-se a declarações anônimas para a imprensa ocidental de que o país não interromperia as compras de petróleo russo. Mas, na prática, as ações falam mais alto. Os maiores refinos da Índia reduziram as importações de matéria-prima russa, substituindo-as por contratos com fornecedores americanos, árabes e africanos. A mudança veio após Trump anunciar uma tarifa de 25% sobre produtos indianos a partir de 1º de agosto, com a promessa de aumentá-la caso o ultimato não seja atendido. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, entrou na discussão, mas com cautela. Ouvimos diversas declarações que, na verdade, soam como ameaças. Tentativas de forçar países a romperem laços comerciais com a Rússia. Não consideramos essas pressões legítimas. Enquanto isso, o embaixador dos Estados Unidos na OTAN deixou claro: Trump não está brincando. Se o prazo expirar sem um cessar-fogo e sem o fim da guerra, que ceifa milhares de vidas diariamente, novos pacotes de sanções serão aplicados contra nações que financiam o conflito comprando petróleo russo, como China, Índia e Brasil. Eles, sem dúvida, estão subsidiando a guerra e dando a Putin os recursos para continuar essa carnificina sem sentido, afirmou. Trump enxerga nisso uma alavanca crucial para pôr fim a um conflito brutal e desnecessário. O impacto das palavras do presidente americano já se faz sentir. A rupia indiana despencou para mínimas históricas. Trabalhando para o Kremlin, a Justiça da Moldávia condenou uma das principais aliadas de Moscou no país. Yevgenia Gutsu, líder da região separatista da Gagáuzia, foi sentenciada a 7 anos de prisão semiaberta por envolvimento no financiamento ilegal de um partido político. A conta está sendo cobrada. A Promotoria Anticorrupção da Moldávia não perdeu tempo. Em abril de 2024, encaminhou à Justiça os processos contra Yevgenia Gutsu, desmontando peça por peça o esquema que, por anos, serviu como braço financeiro de Moscou dentro do país. As investigações revelam um padrão sistemático. Entre 2019 e 2022, enquanto ocupava o cargo de secretária do partido SOR, uma formação política fora da constitucionalidade, Gutsu orquestrou a entrada ilegal de recursos russos na Moldávia, injetando milhões para subverter a democracia local. Mas não para por aí. As acusações incluem ainda a coordenação de células partidárias clandestinas e o recebimento consciente de fundos de uma organização criminosa, cujos tentáculos se estendem até o coração do Kremlin. A resposta de Moscou? Indignação seletiva. Para o regime de Putin, trata-se de uma perseguição política em pleno período eleitoral, um ataque às liberdades democráticas. A ironia é cortante. Quem há décadas esmaga dissidentes, fabrica eleições e anexa territórios alheios agora se apresenta como paladino dos direitos humanos. A verdade, porém, é inconveniente. Gutsu não é uma vítima, mas uma peça-chave no tabuleiro de Putin. Sua vitória nas eleições para líder da Gagáuzia, em 2023, foi celebrada abertamente pelo Kremlin e não por acaso. Em março de 2024, ela foi recebida em Sochi pelo próprio czar, em um encontro que selou sua lealdade e o compromisso de transformar a região moldava em um novo frente de instabilidade. A presidente Maia Sandu não teve dúvidas ao denunciar, na semana passada, a preparação de um golpe orquestrado por Moscou, manipulação eleitoral, infiltração de agentes e a promoção de caos social para derrubar o governo legítimo. O primeiro-ministro foi ainda mais direto. O objetivo final é instalar fantoches que abram as portas para um contingente de 10 mil soldados russos em Transnistria, é uma ameaça direta não só à Ucrânia, mas à Romênia e à segurança de toda a Europa Oriental. Enquanto a Moldávia resiste, a Rússia desmorona por dentro. O Rosta, órgão oficial de estatísticas, tentou esconder os números, mas a Academia Russa de Economia Nacional e Serviço Público expôs o que o Kremlin não quer que o mundo veja: um país em colapso demográfico. 129 cidades pequenas estão à beira do desaparecimento.
Em uma década, perderam 10% da população, 314 mil habitantes evaporados, restando menos de 3,5 milhões em regiões que já foram prósperas. As áreas mais atingidas: as cidades do norte, outrora potências do carvão, do aço e da madeira, agora reduzidas a escombros econômicos. A receita do desastre é conhecida: queda vertiginosa da natalidade, fechamento de fábricas, asfixia do pequeno e médio negócio e, acima de tudo, a guerra, aquela que Putin escolheu e que agora devora o futuro de gerações. Curiosamente, o estudo esquece de mencionar os responsáveis por este naufrágio. 25 anos de poder absoluto, recursos desviados, oligarcas enriquecidos enquanto hospitais fecharam e escolas viraram ruínas. Será que tudo isso é mera coincidência? Ou será que, quando um regime prioriza tanques em vez de berçários e mísseis em vez de medicamentos, o resultado só poderia ser este: um país que envelhece, empobrece e some do mapa? A história não perdoa. E, desta vez, a conta está sendo cobrada na Moldávia, na Ucrânia e até nas estatísticas que Moscou tentou enterrar. O que vem pela frente? Depende de nós. De quem se recusa a normalizar a barbárie. De quem entende que, quando uma ditadura mostra suas garras, a única resposta possível é resistir. Deixe seu comentário. Você acha que Putin ainda tem saída para este desastre? Ou a Rússia já cruzou o ponto de não retorno? Sua voz importa. Obrigado por acompanhar até aqui. Cada compartilhamento, cada like, cada debate que geramos é um passo para que mais pessoas acordem para a realidade. Até a próxima e que as notícias que chegarem sejam de esperança, não de rendição.